Aline era uma jovem de 23 anos que havia decidido embarcar em uma aventura para encontrar a si mesma. Depois de um término conturbado e meses de estresse no trabalho, ela sentiu a necessidade de escapar. Era início da noite, e ela caminhava por uma estrada deserta, cercada por densas florestas. O silêncio era cortado apenas pelo som de seus passos e pelo ocasional uivo de um vento gelado que fazia as árvores balançarem de forma quase ameaçadora. Com sua mochila nas costas e um casaco fino que mal segurava o frio, Aline sentia o peso de cada passo. Ela olhava ao redor, percebendo que as sombras das árvores criavam formas inquietantes. Seu celular estava sem sinal, e a bateria estava prestes a acabar. O último vilarejo por onde passou ficava a mais de 10 quilômetros, e ela não tinha certeza de quanto tempo levaria até encontrar outro sinal de civilização. Após o que pareceram horas de caminhada, Aline ouviu o som de um motor. Seu coração disparou com um misto de alívio e ansiedade. Era um caminhão. Ela correu para o acostamento, acenando com a mão para pedir carona. O veículo diminuiu a velocidade, e ela pôde ver os faróis amarelos iluminando seu rosto. O caminhão parou ao lado dela, e o motorista, um homem de meia idade com olhos intensos e um sorriso enigmático, abriu a janela. "Para onde está indo, moça?" perguntou ele, com uma voz rouca. "Qualquer lugar que não seja aqui. O senhor pode me levar até a próxima cidade?" Aline respondeu, tentando parecer confiante, apesar de sua inquietação. Ele olhou para ela por um momento que pareceu longo demais antes de responder. "Suba. Estou indo para lá." Aline hesitou por um instante, mas a alternativa de continuar naquela estrada deserta era ainda mais assustadora. Ela subiu na cabine do caminhão, notando o cheiro peculiar de couro velho misturado com algo mais doce e enjoativo. O homem não disse seu nome, e Aline também não perguntou. Ele apenas acelerou e seguiu pela estrada. No início, a conversa foi superficial. Ele fez algumas perguntas genéricas sobre de onde ela vinha e o que fazia. Aline respondeu com cuidado, evitando dar muitos detalhes. O homem parecia amigável, mas havia algo em sua presença que fazia os pelos da nuca dela se eriçarem. "Sabe", ele disse de repente, quebrando o silêncio, "essa estrada tem muitas histórias. Dizem que às vezes aparecem almas perdidas por aqui." Aline riu nervosamente, tentando desviar a conversa. "E o senhor acredita nessas coisas?" Ele a olhou com o canto do olho, o sorriso desaparecendo de seus lábios. "Eu já vi coisas, moça. Coisas que ninguém acreditaria." Aline sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela olhou pela janela, tentando ignorar a atmosfera opressiva que agora parecia preencher a cabine. As sombras das árvores, iluminadas pelos faróis do caminhão, pareciam se mover de forma quase sobrenatural. O homem continuou dirigindo em silêncio, e Aline começou a sentir seus olhos se fechando de cansaço. Ela tentou se manter acordada, mas o ritmo constante do caminhão e o cansaço da caminhada acabaram vencendo. Quando acordou, percebeu que o caminhão não estava mais em movimento. Estava estacionado em um lugar estranho. Eles estavam em frente a um posto de gasolina abandonado. O lugar estava em ruínas, com bombas de combustível enferrujadas e janelas quebradas. O motorista não estava mais na cabine. "Senhor?" ela chamou, mas não houve resposta. Aline sentiu uma onda de pânico. Ela pegou sua mochila e desceu do caminhão, olhando ao redor. A noite estava mais escura do que nunca, e o silêncio era quase absoluto, exceto pelo som do vento. "Senhor?" ela chamou novamente, mas ainda nenhuma resposta. De repente, ela ouviu um som vindo de dentro do posto. Era um barulho estranho, algo entre um gemido e um rosnado. Ela recuou instintivamente, mas sua curiosidade a fez dar alguns passos em direção ao som.
Aline entrou no posto, segurando sua mochila como uma arma improvisada. Lá dentro, a escuridão era quase total. Seus olhos demoraram a se ajustar, mas ela podia ver manchas escuras no chão e nas paredes. O cheiro doce e enjoativo que ela havia sentido no caminhão agora estava mais forte. De repente, algo se moveu em um canto. Era o motorista. Ele estava ajoelhado no chão, murmurando algo ininteligível. Aline sentiu um misto de alívio e terror. "O que você está fazendo?" ela perguntou, tentando manter a voz firme. Ele se virou lentamente para ela, e Aline percebeu que seus olhos estavam estranhamente vidrados. Em suas mãos, ele segurava um objeto brilhante que refletia a pouca luz que entrava pelas janelas quebradas. Era uma faca. "Você não devia ter vindo aqui, moça", ele disse, com um tom que fazia sua pele arrepiar. Antes que ela pudesse reagir, ele se levantou e deu um passo em direção a ela. Aline gritou e correu para fora do posto. Ela ouviu os passos dele a segui-la, mas não ousou olhar para trás. Correu em direção ao caminhão, mas percebeu que as chaves não estavam na ignição. "Droga!" ela gritou, tentando abrir a porta de trás do caminhão para se esconder. O homem saiu do posto, a faca brilhando sob a luz da lua. Ele não estava correndo, mas seus passos firmes e decididos a deixavam ainda mais apavorada. Aline finalmente conseguiu abrir a porta de trás do caminhão e entrou, fechando-a rapidamente. Lá dentro, o cheiro enjoativo era quase insuportável. Ela tateou no escuro, tentando encontrar algo para se defender. Seus dedos tocaram algo pegajoso e frio. Quando seus olhos se ajustaram, ela viu o que estava ao seu redor. Havia corpos. Vários corpos, em diferentes estados de decomposição. Aline sentiu o estômago revirar e tentou segurar um grito. Ela percebeu que estava presa em um pesadelo. O som de passos pesados se aproximando a tirou de seus pensamentos. O homem estava do lado de fora, batendo na porta. "Você não devia ter entrado lá dentro, moça. Agora, é tarde demais." Aline olhou ao redor, desesperada por uma saída. Ela viu uma pequena janela no topo do caminhão e decidiu tentar. Subiu nos corpos, segurando o nojo, e conseguiu empurrar a janela. Era pequena, mas ela conseguiu se espremer por ela. Quando saiu, correu para a floresta, sem olhar para trás. O homem gritou algo que ela não conseguiu entender, mas ela não parou. Correu até que seus pulmões ardessem e suas pernas não aguentassem mais. Aline nunca soube como conseguiu sobreviver naquela noite. Ela foi encontrada por um grupo de campistas na manhã seguinte, desidratada e em choque. O caminhão e o motorista nunca foram encontrados. Mas Aline sabia que aquela estrada escondia segredos que ninguém deveria tentar desvendar. Era uma noite fria e nebulosa quando Marcos e Clara chegaram à pequena cidade de Vila dos Cedros. Recém-casados e em busca de um lugar tranquilo para recomeçarem suas vidas, haviam encontrado uma oferta irresistível de uma casa para alugar, espaçosa, charmosa e incrivelmente barata. A casa ficava afastada da cidade, cercada por uma densa floresta. Quando chegaram, a visão do imponente casarão os deixou sem palavras. Uma estrutura de madeira escura, com janelas grandes que refletiam a luz pálida da lua. Apesar de seu charme, havia algo de perturbador na casa. Talvez fosse o jardim abandonado, com plantas retorcidas que pareciam querer escapar do chão, ou o silêncio pesado que a rodeava. "Tem certeza de que quer ficar aqui?" perguntou Clara, segurando o braço de Marcos com certa inquietação. "Claro que sim. Olha só o tamanho dessa casa. E pelo preço que estamos pagando? Isso é um achado." Marcos respondeu, tentando tranquilizá-la. Ao entrarem, foram recebidos por um ar pesado e um cheiro de mofo.
Os antigos móveis estavam cobertos por lençóis brancos, e uma grossa camada de poeira cobria tudo. Ainda assim, a casa tinha um charme antigo, com uma escadaria majestosa e lustres de cristal que pendiam do teto. Enquanto exploravam os cômodos, Clara percebeu algo estranho: todas as portas e janelas tinham trincas e fechos reforçados por dentro. Era como se os antigos moradores tivessem tentado manter algo do lado de fora ou talvez algo do lado de dentro. Amanhã damos um jeito nessa poeira toda. Por hoje, vamos arrumar nosso quarto e descansar, disse Marcos, tentando dissipar a tensão. Naquela noite, Clara teve dificuldade para dormir. O som do vento uivando pelas frestas das janelas e os estalos da madeira antiga pareciam formar um sussurro incessante. Ela ouviu algo que parecia ser passos vindos do andar de baixo, mas quando acordou Marcos, ele apenas murmurou: "É só a casa se ajustando. Vai dormir, amor." Na manhã seguinte, Clara encontrou um vizinho idoso chamado seu Antônio. Ele morava em uma cabana simples na borda da floresta e parecia hesitante ao falar sobre o casarão. "Vocês são corajosos. Nem todo mundo ficaria lá por muito tempo", disse ele, com um olhar preocupado. "Por quê? Algo errado com a casa?" Clara perguntou. Seu Antônio hesitou antes de responder. "Dizem que há histórias. Gente que ouvia coisas. Que via coisas. Mas só histórias, sabe como é. Não quero assustar vocês." Aquilo não ajudou a tranquilizar Clara. Quando contou a Marcos, ele riu. "Lendas locais, é 3 bio. Sempre tem algo assim em lugares antigos. Não dê atenção a isso." Mas na noite seguinte, as coisas pioraram. Clara foi acordada por um som agudo, como se algo estivesse arranhando a porta do quarto. Ela ficou paralisada, segurando o braço de Marcos, que também acordou. "Você ouviu isso?" ela sussurrou. Antes que ele pudesse responder, o som veio novamente, mais forte e mais insistente. Marcos se levantou, tentando parecer confiante, e abriu a porta. O corredor estava vazio. "Deve ser um bicho", ele disse, mas sua voz traiu um leve tremor. No entanto, as coisas começaram a escalar rapidamente. Objetos mudavam de lugar, portas se fechavam sozinhas e Clara jurava ouvir murmúrios incompreensíveis quando estava sozinha. Uma noite, ao olhar pela janela, ela viu algo que a fez recuar com um grito: uma figura pálida e indistinta parada perto da floresta, olhando fixamente para a casa. Marcos começou a acreditar nela quando, certa noite, ouviram claramente passos pesados no andar de cima, embora soubessem que estavam sozinhos. Ao subirem para verificar, encontraram todas as portas abertas e o espelho do banheiro estilhaçado. Eles decidiram investigar o histórico da casa e descobriram que ela havia pertencido a uma família no século XIX. Os relatos diziam que a mãe, em um acesso de loucura, havia trancado os filhos no sótão antes de incendiar a casa. Embora a estrutura externa tivesse sido restaurada, algo parecia ter permanecido lá. Naquela mesma noite, Clara teve um pesadelo aterrorizante. Sonhou que estava presa no sótão, cercada por crianças de olhos negros que sussurravam palavras inaudíveis. Quando acordou, havia marcas de mãos pequenas, como impressões infantis, em todo o teto do quarto. Marcos finalmente admitiu que algo estava muito errado e decidiu que deveriam sair. Enquanto arrumavam suas coisas apressadamente, as luzes começaram a piscar, e um som de risadas infantis ecoou pela casa. No momento em que alcançaram a porta da frente, ela se fechou com um estrondo. Uma força invisível os puxou de volta, jogando-os no chão. Clara sentiu uma mão gelada em seu tornozelo e gritou enquanto era arrastada para o corredor. Marcos lutou para alcançá-la, puxando-a com toda a força que tinha. De repente, o som de uma batida alta ecoou pela casa, e tudo ficou em silêncio.
Eles não esperaram para descobrir o que havia acontecido. Correndo para fora, deixaram tudo para trás. O casal nunca mais voltou a casa, e quando tentaram alertar as autoridades, foram recebidos com ceticismo. Seu Antônio os visitou algumas semanas depois, ao olhar para o casarão vazio, murmurou para si mesmo: "Eu avisei." Marcos e Clara decidiram nunca mais falar sobre o ocorrido, mas as noites nunca mais foram tranquilas. Em seus sonhos, ainda ouvem risadas e sussurros, como se o casarão não os tivesse deixado escapar completamente,